Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso tutorial número 1 de Tradução Literária 2. Nosso tutorial, nós vamos falar um pouquinho sobre o teatro. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre o que é teatro. Quando nós falamos de uma obra de teatro, estamos nos referindo a uma representação específica de uma obra literária, que pertence ao gênero da dramaturgia. Esta obra de teatro é o resultado da combinação de duas formas de arte: literária, o texto escrito, e a representação num palco, a representação das cenas em um palco. As obras de teatro têm sido, durante a história da humanidade, uma das formas preferidas de diversão, educação e comunicação em massas, para manter viva dentro das sociedades, muitas vezes, as tradições religiosas, o seu imaginário mitológico, ou até mesmo para fazer com que a sociedade possa olhar-se como se estivesse no espelho e ver algumas coisas tristes, outras coisas alegres, ou seja, rir e chorar dessa própria sociedade. Tudo isso tem sido acompanhado com música, dança, fantasias, já que o teatro consiste na representação desse texto e a interpretação no momento de relatos, histórias cujos personagens são interpretados por atores e atrizes. O teatro, como nós conhecemos hoje, nasceu na Grécia Antiga, provavelmente por entre 1200 e 146 anos antes de Cristo. E nessas obras se representavam com música, com dança, e eram festividades em honra ao deus Dionísio. Tradicionalmente, as obras de teatro se classificam em dois gêneros, que é a tragédia e a comédia. Essa classificação é a mais antiga e ela parte do sentimento de cada gênero, o sentimento expresso em cada gênero. Ou seja, expressam a tristeza, expressam o riso por meio dos seus personagens. Depois apareceram outros gêneros, como a tragicomédia, que seria também uma espécie de drama romântico, que mistura a tragédia e a comédia. Esses são chamados os gêneros maiores. Depois temos a farsa, que é uma caricatura dos personagens e das situações que eles vivem. O melodrama, que incorpora a tragédia, um acompanhamento musical para cada situação emotiva. O drama realista, que procura imitar a realidade para comover o público e sensibilizá-lo socialmente. O teatro de variedades e muitos outros. Como vimos recém, teatro é a combinação de duas artes, a literária, escrita, e a representação, no palco. Pensamos em teatro como um acontecimento de convívio. Eu tenho um texto representado no palco, assistido por um público. Isso é fundamental no teatro. Nos interessa particularmente o escrito, ou seja, o roteiro ou o script, mas não só isso, porque temos que pensar que este escrito vai aparecer, vai ser colocado no teatro por meio de personagens, representando toda uma cultura e uma sociedade. Então, temos que pensar nisso no momento de começar a fazer a nossa tradução. A estrutura do roteiro normalmente está em atos e cenas. Em geral, toda representação teatral tem mais ou menos os seguintes elementos. Personagens, que são interpretados por atores, representam cada um dos participantes da escola, protagonistas, antagonistas ou simplesmente personagens secundários. O cenário. O cenário são os lugares onde ocorre a ação, ou seja, os espaços em que os atores estão.
circulando. Objetos, assim como os cenários, são elementos de apoio à ação. Podem ser os mais diversos. A cortina, que nem sempre tem, mas também é parte e simboliza muito nos desenhos, abre cortina, fecha cortina, música, que pode estar ou não presente, e o público, que é fundamental. Isso tudo temos que pensar no momento de traduzir, que pode estar presente. Então, vai demandar uma pesquisa por exemplo, materiais, uma pesquisa de vocabulário específico, não só para o texto que está falado pelos personagens, mas também vamos pensar nas didascálias ou acotações, que já vamos ver o que é. Dentro do nosso roteiro ou script, nós vamos encontrar as chamadas didascálias ou acotações, ou indicações cênicas ou rubricas, que, como o próprio nome diz, dá indicações ou recomendações por parte do autor aos atores e ao diretor da obra, como pode ser entra, sai, como podem ser emoções, que diga ri, chora, se desespera, entra nervoso, ou até mesmo indicando objetos que devam estar presentes dentro daquela cena. Bem, por último, vamos falar dos diálogos, que provavelmente é a parte fundamental do teatro, que é a conversa ou o diálogo entre dois personagens ou mais, ou, no caso dos monólogos, um diálogo onde o personagem fala com ele mesmo, ou até mesmo fala com outros personagens imaginários. Fundamental para a tradução é conhecer todas essas partes que compõem um teatro, porque vamos pensar que o teatro, como está pensado para a representação, tem que ser pensado no ritmo, tem que ser pensado no tempo, na época, todas as variantes linguísticas que possam ocorrer dentro dessa obra de teatro. Também ver, porque existe muita obra de teatro, o teatro escrito em prosa, teatro escrito em verso, os musicais. Então, pensar muito com que material nos encontramos. E uma coisa interessante, muitas vezes, quando estamos traduzindo para o teatro, pensar em falar em voz alta, imaginar como sairia deste personagem, né, o que nós estamos colocando, se ficaria bem dentro desse outro idioma a que nós traduzimos, como ficaria, como se escutaria, para poder perceber o ritmo, poder perceber se estamos colocando o que é necessário para que chegue ao público também. Não como leitura, senão como representação. No nosso próximo vídeo, no tutorial 2, vamos continuar vendo e trabalhando, então, a adaptação do teatro, porque ocorre muito tradução e adaptação. Já vamos ver isso. Um abraço a todos.